amigos do Pé de Vista, nós vamos retomar hoje os comentários acerca do julgamento do recurso especial repetitivo 1696396, que está em curso na Corte Especial do STJ para a definição da tese acerca da taxatividade ou não do rol de hipóteses do cabimento do agravo do instrumento, aquele famoso rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Pois bem, o julgamento foi iniciado no dia 1º de agosto com o voto da ministra relatora, a ministra Nancy Andrighi, que firmou o entendimento de que o rol do artigo 1015 do Código de Processo Civil, ele é taxativo, porém com uma taxatividade mitigada, relativizada, diante de situações concretas em que a ausência de enquadramento numa das hipóteses do artigo 1015 não seria o bastante para impedir a interposição do agravo. De modo que a ineficácia de se esperar pelo recurso de apelação ou pelas contrarrazões do recurso de apelação justificaria a utilização do agravo do instrumento. Recordem que no voto da ministra relatora, ela lembrou a existência de correntes diversas acerca da temática, lembrando a existência da corrente conservadora, da taxatividade absoluta, indo ao extremo da corrente mais moderna da interpretação que o rol seria meramente exemplificativo. E, obviamente, que a ministra relatora adotou a corrente, digamos assim, uma corrente que nem é a conservadora e nem é a corrente mais flexível, no sentido da abertura a situações em que o cabimento do agravo do instrumento não se apresentaria possível, mas a ineficácia ou a suposta ineficácia, no caso concreto, em se esperar pela apelação ou pelas contrarrazões, justificaria o cabimento do agravo. Pois bem, a ministra Maria Tereza, que havia pedido vista do recurso especial, abriu uma divergência. E a sua divergência foi no sentido da adoção da tese mais conservadora. A ministra Maria Tereza inclinou-se no sentido de que o rol das hipóteses do artigo 1015 é um rol taxativo e com uma taxatividade que não pode ser objeto de relativização, que não pode ser objeto de mitigação. A taxatividade absoluta, uma taxatividade plena das hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. Qual a situação atual deste julgamento? 5 ministros votaram pela relativização ou pela mitigação dessa taxatividade nos termos do voto da relatora, portanto, a relatora e mais 4 ministros inclinaram-se nessa linha de raciocínio, e 3 ministros até o presente momento estão com a divergência aberta, repito, pela ministra Maria Tereza. Então a ministra Maria Tereza e mais 2 votaram nessa linha de raciocínio da tese mais conservadora da taxatividade plena e absoluta do rol de hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil. O ministro Og Fernandes, diante desse placar de 5-3, pediu vista, isso foi na sessão do último dia 3 de outubro de 2018, e está por levar o seu voto para que se tenha a continuidade do julgamento. Pessoalmente, eu discordo dos 2 posicionamentos. Eu discordo do entendimento, da interpretação, da divergência aberta pela ministra Maria Tereza, no sentido da taxatividade plena, absoluta e restrita, em função exatamente de situações que podem ser enquadradas na linha do que defende o professor Fred Didier Júnior, o professor Leonardo Carneiro da Cunha. Situações que você pode enquadrar, por analogia, mas dentro do rol de hipóteses do artigo 1015 ou dentro dos incisos do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Então eu discordo do posicionamento da ministra Maria Tereza, que abriu a divergência, mas pessoalmente também acho perigoso, como já sustentei em um vídeo anterior, assim que a ministra Nancy Andrighi havia prolatado o seu voto, eu discordo do posicionamento estabelecido pela ministra, porque essa mitigação colocada em seu voto, ela, em meu entender, se afigura perigosa, se afigura de modo a gerar um risco de insegurança jurídica, retomando um pouco daquilo que nós tínhamos no Código de Processo Civil de 1973. Por que eu entendo isso? Por que eu penso dessa forma? Porque aquela interpretação de mitigação ou de relativização para situações concretas em que o caso a caso justificaria a ineficácia de se aguardar pela apelação ou pelas contrarrazões da apelação, vai gerar um subjetivismo que fará com que os advogados, de uma maneira ou de outra, acabem por forçar a barra, interpondo o agravo do instrumento em situações que efetivamente estão absolutamente fora daquela
daquele elenco, daquele rol de hipóteses constantes do artigo 1015. Resta-nos, portanto, esperar, aguardar pelo voto do ministro Og e pelo voto, pela continuidade do julgamento, da sessão de julgamento, para que haja a definição dessa tese que é relevantíssima para tantos milhares e milhares de processos que tramitam junto aos nossos tribunais inferiores e se definir efetivamente acerca dessa tão polêmica taxatividade do rol das hipóteses do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Amigos, vocês já sabem, se tem dúvida, pede vista. Grande abraço.